Eu sou Antônio César Lettieri Ferreira e estarei conduzindo você nesse workshop As Essências Florais e sua relação com a água. E este workshop foi produzido pela A Luz das Flores, Terapia de Florais, Aromaterapia e Radiestesia, para a Associação Portuguesa de Terapeutas Florais. Inscreva-se, clica no QR Code, fotografa o QR Code e associe-se à Associação Portuguesa de Terapeutas Florais. Vamos iniciar lembrando que a água é uma substância que faz parte do nosso cotidiano. A vida inteira e toda a manifestação de vida do planeta Terra depende dessa substância que é a água. A água é uma substância extraordinária que ocupa uma posição muito especial em relação à vida, devido às suas anomalias físicas. Não haveria vida sem água. E isso é motivo suficiente para descobrir a sua importância. Água que está tanto dentro quanto fora de nós. Uma frase muito interessante do Werner Heisenberg, que é um dos pais da mecânica quântica, da física quântica, diz que nós não observamos a natureza, mas a natureza exposta ao nosso método de questionamento. O que quer dizer isso? Quer dizer que a nossa observação ela depende do instrumento que está sendo usado para observar. E nem sempre, por enquanto, pelo menos, nós temos instrumentos tão sensíveis que possam desvendar todas as propriedades de determinada substância da matéria. Ainda estamos estudando, já sabemos que o átomo não é a menor partícula. Dentro do átomo nós temos subpartículas. Então a ciência, a física, ela está se desenvolvendo de forma que a gente consiga compreender um pouco mais o nosso mundo físico. Temos que lembrar também o significado cósmico da água. A água é como a presença divina em criaturas vivas. Ela vibra em toda a vida como o sangue da natureza. Simbolicamente, a água pode ser considerada um movimento da consciência no planeta. Água e vida são sinônimos. E a origem da água? Muito bem, nós temos aí o Big Bang há mais ou menos 13,7 bilhões de anos. Falando em inglês. Há 4,5 bilhão de anos surgiu a água no planeta Terra. E isso é muito mais antigo, nós estamos falando em bilhões de anos, do que a nossa própria existência. E antes que nós chegássemos a 300, mais ou menos, 7 milhões de anos, né? E há 300 mil anos que surgiu o Homo sapiens. Antes disso, há 130 milhões de anos, surgiram as flores no planeta. Então nós vemos que a água surgiu há 4,5 bilhões de anos. As flores há 130 milhões de anos, ou seja, muito tempo depois. Ainda muito tempo depois, né, surgiram os hominídeos, né? Ou seja, 7 milhões de anos, quer dizer, comparado com 130 milhões de anos, 7 milhões é muito pouco, né? Muito tempo depois. E muito tempo ainda depois é que surgiram os Homo sapiens, que são a nossa característica de Homo sapiens. Ou seja, nós estamos no planeta apenas há 300 mil anos, né? Comparado com 4,5 bilhões de anos da água. As moléculas mais comuns do universo, se nós tivéssemos que construir um pódio de classificação, o hidrogênio seria a molécula mais comum. Em segundo lugar, o carbono.
em terceiro lugar, a molécula de água. Repare que tanto o segundo lugar como o terceiro lugar, nós temos oxigênio presente. E temos carbono no segundo lugar, formando o monóxido de carbono. Agora, o mais interessante é o seguinte: as 3 moléculas mais comuns do universo são formadas apenas por 3 elementos, que é o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. A origem da água, temos 2 teorias. Uma, que os cometas e asteroides trouxeram essas moléculas de água e, ao se chocarem com o planeta Terra, eles causaram essa produção e essa multiplicação dessas moléculas. E outra é uma origem interna, que é a desgasificação vulcânica. Havia muitos gases que foram se condensando no planeta, formando as moléculas de água. Isso não importa, o importante é que existe água e por causa dela nós conseguimos sobreviver. A água também tem uma origem e uma explicação sagrada. Então, eu vou mostrar para vocês agora um pouco do que consta nas escrituras sagradas de várias religiões. Na Bíblia Sagrada, temos em Gênesis, o começo da Bíblia, ele é justamente falando sobre água. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Está em Gênesis. Ainda em Gênesis, disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Então aí já nós temos aí separação de água salgada do mar e água doce. E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então nós temos aí vamos dizer assim, os lençóis freáticos, né? As fontes, a água que ficou aprisionada na terra e a água que foi sobre a terra, no caso os oceanos, rios, enfim, e assim foi. Aí nós temos em Ezequiel: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, ou seja, a água usada como purificação. E de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei com a água. E em João 4,14 temos, aí já no Novo Testamento: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Aí nós já estamos falando do Novo Testamento, né, de Jesus, o Novo Testamento que fala justamente sobre a água. Jesus foi batizado na água. A gente vai ver isso já. Tá? Muito bom. No Alcorão temos também textos: e foi ele quem criou o homem da água, e dele produziu 2 espécies de parentes, por descendência e por casamento. Vosso Senhor é todo poderoso. Outro trecho que fala de água: porventura os incrédulos, que não aceitam os ensinamentos do profeta, não perceberam que os céus e a terra eram uma só massa sólida, e então os separamos e fizemos da água todos os seres vivos? Então não crerão que criamos tudo isso? Interessante que aqui ele fala que a água deu origem a todos os seres vivos, e a gente sabe que nós, até pelas características de evolução, nós evoluímos a partir de seres que viviam na água. Nós temos também no rito judaico a imersão em um mikvê. É um evento sempre acompanhado de profundo significado. Na Torá temos essas instruções, né, no judaísmo. O mikvê, ele é como se fosse uma piscina que é para fazer um processo de purificação. Inclusive, o uso desse mikvê, ou mikvah, né, é usado mensalmente para as mulheres judias que preservam a mitzvah de Taharat e a Hamishpat, que é a pureza familiar. Então, nós vemos aí na Torá também instruções e utilização da água.
E aí nós temos rios que são considerados rios sagrados. Aí nós temos o rio Urubamba, no Peru, que era conhecido pelos incas como Wilcamayu, Quechua para Rio Sagrado, e percorre muitos dos locais onde há vestígios do Império Inca. A gente vê na foto Machu Picchu, né? E Haque do Vale Sagrado dos Incas, né? O Rio Jordão de Israel, ele nasceu na encosta do Monte Hermon, atravessa o lago Ulé e segue depois até o Mar da Galileia para desaguar no Mar Morto. A característica principal do Rio Jordão é o seu progressivo aumento de salinidade à medida que ele avança para o Mar Morto. No Antigo Testamento, os judeus o atravessaram carregando a Arca da Aliança. E não podemos esquecer que Jesus Cristo foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Esse quadro do Perugino mostra o batismo de Cristo e está na Capela Sistina. Ainda falando sobre rios sagrados, temos o rio Ganges, na Índia. Os hindus o veem como a morada da deusa Ganga e acreditam que se banhar no Ganges trará a purificação dos pecados. Temos no Nepal o rio Bagmati, localizado no Nepal, atravessando o vale Katmandu, sagrado tanto por budistas quanto por hindus. De acordo com a tradição hinduísta, após a morte, o corpo deve ser mergulhado 3 vezes no rio Bagmati antes da cremação, e depois as cinzas do morto devem retornar para o rio. Então nós estamos vendo aqui a importância dos rios, da purificação sempre e da coisa sagrada dos rios. É uma pena que hoje em dia a gente esteja tratando tão mal os nossos rios, as nossas águas, porque é deles que vem a vida para nós. E nós estamos deixando tudo isso de lado. Nós vamos seguir aqui na nossa aula. Temos também o Charles Well, em Glastonbury, na Inglaterra. E uma das histórias mais conhecidas associa o poço, esse poço aí, ao José de Arimateia, que segundo a lenda trouxe o Santo Graal, o cálice usado por Jesus na última ceia, para Glastonbury. Disse que ele escondeu ou enterrou o cálice na área, fazendo uma fonte brotar. A cor avermelhada da água, devido ao alto teor de óxido de ferro, né, Chalabit, é interpretada por alguns como símbolo do sangue de Cristo, embora a ciência que essa cor vermelha ela é causada pelo ferro. E aí vocês observam aqui na tampa do Charles Well que existe uma forma, né, que é a Vesica Piscis, que é formado por duas circunferências. Então, também tem um simbolismo muito grande. O Santuário de Fátima, em Portugal, no local da aparição de Nossa Senhora, construíram uma fonte. A fonte forma um círculo de cerca de 2 metros e por 2 metros de altura e 10 metros de diâmetro. A forma circular da fonte facilita a satisfação dos extraordinários pedidos de água por ocasião das grandes peregrinações. Quer dizer, essa fonte ela provê água para muita gente, muitas pessoas nas peregrinações. Muito bem, a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, na França. A fonte de água é o marco da mensagem de Lourdes. É, sobretudo, um sinal de purificação espiritual. Não se trata de um líquido mágico, com poderes curativos, não é isso. Deus se serve dessa água quando quer, como instrumento visível para curas extraordinárias, demonstrando a sua presença nesse lugar de abundantes graças. Então, na verdade, a água, ela não é a água que cura, mas a água é um símbolo que faz com que as pessoas pratiquem a sua fé e comprovem o poder de Deus. É isso. Temos o monastério de Montserrat, em Barcelona, também, onde temos a Virgem de Montserrat, uma virgem negra, né, que muito milagrosa também. E no monastério existe a mística Font de l'Água de la Vida, que está situada ao pé de um muro alto, encimado por um frontão semicircular que exibe o escudo da cidade, como a gente está vendo na imagem. A água flui por bicos longitudinais na parte inferior do muro. Aí a gente está vendo
da direita, né? A parte da direita. Historicamente, essa fonte foi uma das principais fontes de água potável da região por séculos, desempenhando um papel essencial na vida cotidiana dos habitantes e peregrinos que visitavam Montserrat. A água realmente, como a gente percebeu, ela é uma substância maravilhosa. Que maravilha, que substância incrível. Mas a gente agora vai falar um pouquinho das características físicas. E aí que a gente vai ver que a água realmente é maravilhosa, né? Então, primeiro, a água ela cobre 71% da superfície do planeta. Mas, desses 71%, 98% é formado por oceanos. E aí nós temos 2% de água doce, né? Ou seja, 97% oceano, 2% de água doce e 1% de água acessível. Então veja como é importante a gente cuidar dessa substância que é tão importante para a nossa vida, é tão essencial, e a gente só pode, por enquanto, utilizar 1% de toda a água do planeta. No corpo humano, nós também temos 70% de água. É claro, a gente vive num mundo que ele é holográfico, né? Um universo holográfico. Então, se nós estamos dentro de um planeta vivo, o nosso organismo vivo representa o planeta. Então, nós temos 70%. E nessa imagem, nós vemos a composição da água no corpo humano, onde temos onde existe a presença da água. Então, nos rins nós temos 70% é água, nos ossos 22%, nos músculos 75%, no sangue nós temos 95% e no cérebro 85% de água. A água é um pré-requisito para a evolução da vida nesse planeta. Enzimas e outros compostos necessários à vida não funcionam sem água. Aí nós temos uma imagem, né, de microscopia de campo escuro, que a gente vê a diferença que existe entre as células que estão desidratadas e as células que estão hidratadas. Vou falar da substância água agora. Por que a água é a água? Que é o mais importante. Esse cara que está na foto, esse senhor, ele é o Dmitry Mendeleev. E nessa imagem da esquerda, nós temos um protótipo do que viria a ser a tabela periódica dos elementos. A grande virtude do Mendeleev é que ele começou a classificar os elementos do mais leve para o mais pesado. E ao classificar os elementos do mais leve para o mais pesado, ele percebeu que existiam elementos que ainda não existiam. Mas, graças a esse conceito de tabela, dos mais leves para os mais pesados, ele deixou espaços, acreditando que os elementos ainda fossem ser descobertos. E foram. Quer dizer, os elementos da tabela periódica foram descobertos posteriormente, e aí agora nós temos essa tabela periódica que é usada. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. Eles estão organizados em ordem crescente, correspondendo aos números atômicos, que é o número de prótons. Quer dizer, e o número atômico, na verdade, ele indica o peso do elemento. Então aqui nós temos o hidrogênio, que é o elemento mais leve, e temos aqui o elemento mais pesado, com o número atômico 105. E aí nós temos a classificação de não metais, gases nobres. Aqui temos metais alcalinos, temos metais alcalino-terrosos, semimetais e assim por diante. Essa é a tabela periódica. E olha que interessante, olha o Mendeleev aqui, gente. Para nossa estudo, né, estamos falando sobre água, nós temos a molécula de água, ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E é isso que interessa para nós. Vamos ver a posição deles na tabela periódica. Nós temos o hidrogênio, que é número atômico 1, e temos o oxigênio, que é número atômico 8. Nós temos que nos lembrar
que o número atômico é assim, a distribuição eletrônica dos elétrons dentro de um átomo, ela obedece certas leis, certos subníveis. E um átomo ele é tão mais estável, existe uma regra que diz que para o átomo ser estável, ele deve possuir 8 elementos na camada de valência, que é a camada mais externa do átomo. Então o oxigênio ele possui os 8 elementos. Porém, ele não possui os 8 elementos na última camada. Ele possui dois elétrons na primeira camada, no primeiro subnível, né? E possui 6 elementos na camada de valência. 6 elétrons, que são os elementos negativos, né? De carga negativa do átomo. Então, voltando, nós temos elétrons na camada de valência, aqui nós temos 1, e aqui nós temos 6, porque 2 elétrons estão na primeira camada, na camada mais próxima ao núcleo. Ok? Vamos seguindo. E olha que interessante, os vizinhos do oxigênio, na tabela periódica, a gente poderia chamar que aqui nós temos aqui o carbono, o nitrogênio, temos aqui o flúor, temos aqui o fósforo, o enxofre e o cloro. Olha que coisa interessante. Na temperatura ambiente, o hidrogênio com o carbono forma um gás chamado metano, que é o CH4, né? Um átomo de carbono para 4 de hidrogênio. Em temperatura ambiente também, juntamente com o nitrogênio, o hidrogênio forma outro gás chamado amônia. E é um gás tóxico. Tanto o metano quanto a amônia são gases tóxicos. Com o flúor, ele forma também um gás chamado fluoreto de hidrogênio, tóxico. Com o fósforo, ele forma o hidreto de fósforo. Estamos falando da união do hidrogênio com esses outros elementos. Com o enxofre, ele forma o sulfeto de hidrogênio, que é um gás tóxico também. E com o cloro, ele forma o cloreto de hidrogênio, que é também um gás tóxico. Ou seja, o hidrogênio com os vizinhos do oxigênio, ele forma substâncias tóxicas. Mas aí o que acontece exatamente com o oxigênio? Forma água. Água essencial para a vida e não tóxica. Combinação de hidrogênio com oxigênio, ela apresentou um comportamento diferente. Todos ao redor dele eram gases e com ele, um oxigênio, ele fugiu desse comportamento. Agora, uma observação tem que ser assim uma inteligência muito suprema para quebrar uma regra da natureza. Ou seja, Deus nesse momento quebrou uma regra de funcionamento dos elementos para favorecer os humanos, a vida. Por quê? Vamos entender. A água ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Aí nós temos uma representação da molécula de água, onde o átomo de oxigênio é essa esfera vermelha e os 2 átomos de hidrogênio são as esferas brancas. Olha lá, o oxigênio ele é um não metal e por isso ele apresenta a tendência de ganhar elétrons, formando o que a gente chama de ânion. Ele deve receber 2 elétrons para que o seu átomo se torne estável. Lembra que eu falei que ele possui 6 elétrons aqui na camada mais externa? 2, 4, 6. Porque 2 elétrons estão aqui na primeira camada. Né? Tem uma teoria, que é a teoria do octeto, que diz que deve ter 8 elétrons na camada de valência. Então, o que acontece com o oxigênio quando ele chega perto do hidrogênio? Ele puxa 2 elétrons, mas só que o hidrogênio só tem 1. Então ele precisa puxar 2 hidrogênios, ele precisa puxar 2 átomos de hidrogênio para que ele forme essa substância, molécula, que é a molécula da água. Né? E por causa dessa característica maravilhosa, ele, ao
ele transforma a molécula de água no que nós chamamos de uma molécula bipolar. Por quê? Porque aí esse átomo de oxigênio, na verdade, ele vai ficar com 10 elétrons, porque ele tinha 8, vai ganhar 2. Então esse lado aqui, ele vai ficar mais negativo, com mais elétrons. Por outro lado, o hidrogênio cedeu seus elétrons, então ele vai ficar positivo. E graças a essa maravilhosa conexão, essa inteligência que gerou, que projetou essa molécula, graças a isso nós temos algumas características, como tensão superficial, a fluidez da água, né? Essa bipolaridade da água, que é causada por essas conexões que nós chamamos pontes de hidrogênio, elas ficam assim de uma maneira, como é que eu vou dizer? É uma ligação que não é muito estável, como num cristal, por isso ela tem essa fluidez, essa característica de manter líquida a temperatura ambiente. É lógico que em temperaturas muito baixas há uma solidificação da água, ela vai para o estado sólido, mas em condições normais de temperatura e pressão, ela tem essa fluidez, porque ela forma essas moléculas. E elas se aproximam umas das outras como se fossem pequenos ímãs. Tá? As moléculas de água, os átomos de hidrogênio, eles se conectam ao que nós chamamos de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênios. E elas são fortes o suficiente, não são muito fortes, mas são fortes o suficiente para dar à água as suas propriedades incomuns. E como eu disse, elas funcionam como ímãs, né? Porque tem um lado mais positivo e um lado negativo. Os ímãs possuem aquela propriedade norte e sul, então as moléculas, os ímãs se repelem quando são polos iguais e eles se atraem quando são polos diferentes. Então aqui as moléculas de água elas funcionam como ímãs, como a gente está vendo aqui na imagem. Tá? Vamos seguir aqui. Lembram de uma coisa que está fora do tempo, mas parece estar voltando agora em algumas coisas, da fita magnética. A fita magnética, para gravação, ela possui algumas características. Numa película plástica, eram adicionados partículas magnéticas. E a forma com que essas partículas se organizavam nessa fita, ela produzia e gravava a informação. Então, pela primeira vez, prestem atenção, nós estamos falando de informação gravada numa fita magnética, através de partículas magnéticas. Ora, nós temos moléculas de água que são semelhantes aos ímãs, as partículas magnéticas. Então, nós podemos deduzir pela lógica que as moléculas de água, elas também, de acordo com o seu arranjo, podem gravar informação. Além disso, a água ela dissolve mais compostos do que qualquer outro solvente é fogo, de qualquer outro solvente. Então você vê, as moléculas de água, por elas terem essa ligação tênue, elas quebram as outras moléculas e elas dissolvem elementos. Uma característica interessante da água é o seguinte: se você pegar uma colher de sal e dissolver num copo com água, ele vai dissolver, vai desaparecer o cloreto de sódio dentro da água. Porém, se você eliminar a água, ou seja, a água evaporar, o cloro e o sódio eles vão formar novamente a molécula de sal. Né? Então veja que interessante. A água ela é um solvente universal, ela quebrou. Por que desapareceu? Porque quebrou o cloreto de sódio. Sigamos. Olha que interessante. Se não houvesse ligações de hidrogênio, não haveria vida. É impossível. Se houvesse uma ligação um pouco mais fraca, aí poderia haver vida em temperaturas mais baixas. Se houvesse uma ligação um pouco mais forte,
se poderia haver vida em temperaturas mais altas. Se o vínculo fosse muito mais forte, aí não haveria vida. E aí eu retorno naquele conceito do arquiteto, do projetista dessa substância incrível que é a água, porque fez a ligação de hidrogênio na medida exata para que nós pudéssemos existir. Fantástico. E aí existe uma outra característica da água também, que ela é uma característica que a gente poderia dizer anômala, uma outra regra que é quebrada. Muito bem, no universo, todas as substâncias elas tendem a diminuir, a se contrair quando a temperatura diminui. E elas tendem a se dilatar, expandir, quando a temperatura aumenta. Vamos ver o que acontece com a água. Vamos supor que exista uma molécula de água aqui a 27 graus centígrados. Aí nós vamos baixar, diminuir a temperatura. Então, ela vai contrair. Então, ela vai perder calor, ou seja, ela vai esfriar e ela vai contrair. Isso aí é normal. Quando chega em 4 graus centígrados e nós continuamos baixando a temperatura, acontece uma coisa muito estranha com a água, muito anômala, não normal, anormal. A água, ao contrário de continuar se contraindo, ela começa a se expandir. Expande, expande. E quando chegamos em 0 graus centígrados, né, ela continua se expandindo e se cristaliza, se solidifica, o que também é anormal. Vamos admitir. Então veja, isso que a gente chama de expansão anômala da água. E graças a essa expansão anômala da água, a gente tem uma das coisas mais importantes que acontecem, um dos fenômenos mais importantes que acontecem na natureza. Também inteligência suprema ordenando tudo. Vamos ver qual é esse fenômeno. Vou mostrar aqui num videozinho a seguir, enquanto eu bebo uma água. Por aqui para tocar. A expansão anômala da água desempenha um papel importante na sobrevivência de animais e plantas aquáticas em países frios. Durante o inverno, conforme a temperatura da água diminui, a água na superfície dos lagos, rios, mares, etc., começa a se contrair. Até aí, tudo normal. Ou seja, enquanto o volume diminui e a densidade aumenta, o mais denso afunda. E esse processo continua até que toda a temperatura em todo o lago atinja 4 graus Celsius. Esse é o ponto. Agora, à medida que a água na superfície esfria abaixo dos 4 graus Celsius, ela expande ao invés de contrair, e sua densidade diminui. Como resultado, ela se torna mais leve que o resto da água e permanece na superfície do lago. A temperatura dessa água vai caindo até chegar em 0 graus Celsius e finalmente se converte em gelo. Como o gelo é um mau condutor de calor, a água abaixo da superfície se mantém em 4 graus Celsius. Como resultado, os peixes e outros animais aquáticos se mantêm vivos nessa água. E aí, o que a gente conclui disso? Maravilhoso, né? Isso é realmente incrível. Deixa eu mudar o slide aqui. Achei. Veja que coisa interessantíssima que acontece. Imagine que a água se comportasse como os demais elementos e se contraísse com a diminuição de temperatura. No inverno, temperaturas baixíssimas, todo o rio congelaria. E aí não haveria vida. Né? Os peixes morreriam. Quer dizer, essa característica garante a vida dos peixes. Agora eu vou mostrar para vocês o lado esquisito da água. Difusão. Moléculas de água confinadas, né,
podem se movimentar mais rápido em alguns ambientes menores do que em lugares maiores. Isso ocorre quando o líquido é liberado no interior de nanotubos com diâmetro menor que 1 nanômetro. 1 nanômetro é isso aí, é 1 metro dividido por esse numerão aí que vocês estão vendo. O que quer dizer isso? Vamos explicar. Imagina que você está numa autoestrada com 10 pistas. Com 10 pistas, nós, no nosso carro, a gente consegue velocidades altas. E o que acontece se a gente tiver um estreitamento de pista? Acontece um congestionamento, os carros começam a ir mais devagar. Pois é, com a água acontece o contrário. Quanto mais estreito, mais rápida a água passa. E graças a essa característica, esse pequeno detalhe, hoje, quando a gente usa nanotúbulos, que é uma tecnologia recente, né? A gente conseguir fazer um tubo com essa espessura, a gente consegue fazer passar rapidamente a molécula de água e moléculas maiores vão ficar. A gente pode fazer um filtro, uma tela e separar, vamos dizer assim, o cloreto de sódio da água do mar, tornando a água pronta, possível de beber. Então a gente está tornando potável a água salgada. Olha que interessante. Outra característica que ele está falando, o fluxo, capacidade de escorrer pelo interior de nanotúbulos, né, é no mínimo 200 vezes maior que atravessar canos maiores. É um superfluxo. Calor específico. Para provocar uma pequena alteração na sua temperatura, a água precisa ser exposta a uma quantidade de calor muito maior do que a maioria dos materiais. É por isso que o Sol esquenta muito mais a areia do que a água do mar. Então veja que interessante. Graças a essa propriedade do calor específico, a gente imagina que você liga uma chama numa peça de metal. Em poucos segundos ela vai estar fervendo, a panela está quente, mas a água demora para chegar na temperatura, por exemplo, para ferver a água. Então veja que a panela esquenta muito mais rápido do que a água, a areia esquenta muito mais rápido que a água do mar, graças a Deus, né? Outra característica é a densidade, ou seja, a fase sólida de um material costuma ser mais densa do que a líquida. Só que a água não, a gente viu no vídeo que a 4 graus, a 0 graus, né, o gelo flutua, a 4 graus ela está menos densa, ela está na parte de cima. Né? O gelo ele é 9% menos denso que a água líquida. Outra, o ponto de congelamento da água é a 0 grau, mas água super fria, temperatura próxima dos 100 graus negativos, pode existir numa forma líquida ou numa forma disforme. Né? Nessa estranha situação é o aquecimento que faz a água se solidificar. Olha que interessante. Quer dizer, se eu tenho a água lá meio amorfa ou líquida, eu começo a esquentar, ela solidifica. Ao contrário, a água realmente ela quebra algumas regras. Né? Muito bom. E agora nós vamos ao ponto central desse nosso workshop, que é falar da relação, né? Óbvio. Eu fiz uma introdução mostrando as características da água, a sacralidade da água, a importância da água, a história da água no planeta. E agora nós vamos falar sobre a água e essências florais, que é o tópico que nos traz aqui. Muito bem. A terapia floral, ela começou na Inglaterra, né, em 1928, 29, quando o Dr. Bailey partiu para Gales e ele deixou de ser um médico convencional para ser vamos dizer assim, um herbalista, que era o termo que ele gostava de usar. Aqui no Brasil, em 1996, nós temos a dona Neide Margolari produzindo os florais de Saint-Germain, que são utilizados, e eu citei essas duas personalidades, uma porque foi a criadora do sistema, o ponto de partida para todos os que vieram depois criar esse sistema, e outro porque é o sistema que eu trabalho, que é o sistema de florais de Saint-Germain. Então eu trabalho com o sistema de Bach, sistema de Saint-Germain. O primeiro sistema floral do Brasil, é bom que a gente deixe registrado, foram os florais de Minas. Então nós não podemos esquecer também dos florais de Minas, que foi o primeiro sistema aqui no Brasil.
Então nós estamos aqui só para pontuar que são essências vibracionais. O que são essências vibracionais? Elas não atuam a nível físico diretamente, mas elas atuam no nível vibracional, que por sua vez vai interferir no nível físico. Tá? Na preparação de florais, a água é um elemento fundamental. A água é o veículo que capta e transmite a energia vibracional das flores. A água utilizada deve ser a mais pura disponível, preferencialmente de uma fonte natural, pois ela carrega a essência da vida e a energia da natureza. São palavras do criador do sistema, Edward Bach. Olha que interessante. Ele fala que é importante que a água que a gente utiliza na preparação de uma essência mãe seja a mais pura disponível, preferencialmente de uma fonte natural, pois ela carrega a essência da vida e a energia da natureza. Outro pedaço, que ele fala sobre rock water, que é um remédio floral, uma essência floral que é feita sem nenhuma flor, somente com a água. Sabe-se há muito tempo que as águas de determinadas fontes e nascentes têm o poder de curar algumas pessoas, e por isso essas fontes e nascentes tornaram-se famosas. Então nós vimos ali, quando nós falamos da sacralidade das águas, a gente viu as várias fontes, né, a fonte da vida lá em Montserrat, Fátima, Lourdes, né, os vários rios que são utilizados como sagrados. Voltando. O elemento água tem a característica da maleabilidade e adaptabilidade. É um agente de purificação para nossos corpos. É também um elemento necessário para o equilíbrio das condições atmosféricas e para a produção agrícola. Essas são palavras da dona Neide Margonari. Então, falando ainda sobre a água. Quando a frequência vibratória do corpo emocional é baixa, e aí quando nós falamos corpo emocional, nós sabemos que o emocional ele tem muita conexão com água, com o elemento água. Quando nós falamos de emoção, falamos de águas no físico. Quando a frequência vibratória do corpo emocional é baixa, há um desequilíbrio do elemento água em nosso corpo físico, que tem como consequência a doença. Então aqui a gente está falando que a origem da doença, isso o Bach já havia dito, ela não é material, ela acontece lá nos planos mais sutis. E a gente precisa atingir esses planos sutis de alguma maneira. Vamos juntando as informações aí. As moléculas de água se comportam como ímãs, a fita magnética de ímãs gravava informação, então moléculas de água podem gravar informação, e nós estamos falando aí de essências de essências florais que capturaram informação de uma planta, de uma flor, e gravaram na água. As essências florais que trabalham o elemento água em nós atuam principalmente no corpo emocional. O excesso ou a escassez desse elemento em nosso organismo físico aponta-nos que estamos incorrendo em erro contra a nossa divindade no corpo emocional. Essa interpretação um pouquinho mais complicada, eu vou parando e tentando explicar para vocês. As essências florais que trabalham o elemento água em nós, ou seja, elas trabalham emoções, elas atuam no corpo emocional. Esse corpo sutil que existe e que coordena como nós reagimos às informações do mundo que chegam até nós. Quando esse elemento está desequilibrado, quando há uma escassez do elemento água no nosso corpo, a gente está incorrendo num erro contra a nossa divindade que está causando a doença. É aí que acontece a doença. O excesso ou a escassez. Se nós temos também muita... como é que a gente fala? Estamos retendo água, também não é bom. E se nós estamos com escassez de água, também não é bom.
tanto uma quanto outra situação é uma agressão ao nosso corpo físico, causado por um problema emocional, como todas as doenças. Qualquer nascente ou fonte conhecida por seu poder de cura e que ainda esteja em seu estado natural, livre da ação do homem, pode ser utilizada. Isso Bach dizendo. Hoje é muito difícil a gente encontrar uma fonte que não tenha uma ação do homem. Não há problema. O remédio floral, a essência floral, eu uso o termo remédio, que era o termo da época. Isso é uma citação do Bach. Não necessita de longa exposição à luz do sol. No caso, ele está falando do rock water, que é a essência feita apenas com água. Meia hora é suficiente. Para as outras, formar outras essências florais, as flores devem ficar na superfície de um bowl cheio de água, uma tigela de água, por 3 a 4 horas e sob sol intenso. No caso da rock water, apenas meia hora é suficiente. Na preparação de uma essência, então nós temos um meio receptivo, que é a água, uma força ativa, que é o sol, e um campo de força vivo, que seria a flor. Ela vai chegar com a informação dela. E ele explica o método solar de uma maneira quase poética e muito fácil. Tome uma vasilha de vidro fino e encha quase completamente com a água mais pura. A água de nascente, a água que brota de uma fonte, ela vem da escuridão, ela vem das profundezas da terra, onde as memórias foram apagadas. E todos os vestígios de experiências prévias foram filtradas pelo tempo. A água tirada de nascente é uma água recém-nascida. E assim diz o Julian Barnard, produtor das essências da Healing Herbs. Então ele até diz que antes das 9 horas da manhã, a água está a uma temperatura de aproximadamente 9 graus. E ela vai esquentando com o passar do tempo. As flores são o campo de força vivo que nós falamos. Então, como ele é um campo de força, um campo de energia, um campo de informação, ela está preferível que ela esteja próxima dessa vasilha com água. Então a gente faz as essências mãe próximas da planta viva. Nós tiramos as melhores flores, colocamos na superfície dessa tigela com água, no sol, mas nós deixamos a tigela próxima às flores. Sigamos. As flores são colocadas uma a uma dentro da vasilha, o suficiente para cobrirem a superfície, e basicamente isso é tudo o que há para fazer. A única responsabilidade do produtor, co-criador, é a de guardião e observador. Não há magia nem mistério. Qualquer um pode fazer isso. Essa imagem mostra uma tigela pequena que eu coloquei com flores de uma árvore chamada pau-brasil. E elas ficaram 3 horas, quase 4 horas em sol intenso, perto da minha casa aqui. Muito bem. Sol mais céu sem nuvens, força ativa. As essências florais precisam de luz intensa do sol durante 3 horas no mínimo, sem sombras, sem nuvens. Então, nem todos os dias são adequados para que o processo aconteça. São dias de pressão barométrica alta, céu azul e limpo. E aí é interessante porque o Dr. Bach produziu a primeira série de essências que é sob esse método, que é o método solar. E devido à urgência, ou até talvez ao modelo de plantas que ele utilizou na sua segunda série, ele criou um novo método, não criou, né? Ele utilizou um novo método, que é o método de fervura, que ele usava. A força ativa, na verdade, seria o fogo, o próprio fogo, tá? Que é ferver a flor, ou ferver a planta, porque eram plantas também diferentes, que usavam galhos, eram plantas mais robustas, vamos dizer assim, não tão sutis. No começo do preparo, a luz se encontra nas flores e a água está embaçada, por assim dizer.
Durante o processo, isso se inverte gradualmente. No final, fica bastante claro que a luz saiu das flores, ou seja, a energia saiu das flores e entrou na água da vasilha. Vejam a diferença. Qualquer pessoa iria concordar se visse a água passa a brilhar com a luz, formam-se bolhas e há estrelas de intensidade espectral. É maravilhoso. Você vê que tem umas bolinhas aqui formadas aqui embaixo, né? A gente vê que as flores estão mais murchas do que estavam no começo e a água ficou com uma característica inexplicável, diferente, né? Só quem presencia para ver mesmo, né? E aí, para a gente fazer a tintura mãe, a gente acrescenta a mesma quantidade de água que a gente usou, que está na vasilha, com brandy. O brandy é um conservante. Mas o brandy, o que é o brandy que eles falam? É uma bebida alcoólica destilada feita a partir da fermentação de uvas. O brandy é uma cachaça de uva. Tá? O processo envolve fermentação do suco de uva, que cria o vinho, que é então destilado para concentrar o álcool. O brandy é envelhecido em barris de carvalho. O brandy, na verdade, ele é um vinho destilado, ou um bagaço de uva destilado. Tá? Então, veja que é interessante. O brandy é o conservante, que conserva a informação que foi extraída da planta pelo sol e gravada na água. Eu acho que existe uma sinergia, ou uma alquimia, como queiram dizer, que faz com que o brandy ele grave e impeça que aquela informação se perca. Tá? Os estudiosos que falam de memória da água, que a gente vai ver daqui a pouco alguns aqui, eles falam que ela se conserva melhor se for adicionado um outro material, um álcool, por exemplo, que no caso é o brandy, para que ela fique mais longa. E aí fica longa infinitamente, né? Portanto, se a água tem uma memória que precisa ser preservada, um pouco de etanol pode ser adicionado. Isso é o que ele fala. Então, foi isso que o Dr. Bach fez com os remédios florais de Bach, adicionando o brandy como conservante. Hoje a gente pode usar outros conservantes também, né? A gente pode usar glicerina, vinagre, mel, sal, etc. Vários conservantes. Quimicamente, numa essência floral, nós temos água e brandy. Quimicamente. Porém, nós temos um componente imensurável, não dá para medir, que é informação. Então, a informação ela é gravada na água e retida como um campo de força passivo. A luz solar é que escreve a informação na água. E esse campo de força passivo é que constitui a essência. Então, a informação ela é tirada da flor, a informação sutil, né? E ela é gravada na água como um campo de força. Quer dizer, precisa, como ele é passivo, é preciso que a gente entre de novo com uma energia para que ele se torne ativo dentro do organismo da pessoa. Na mineralogia, gemas e cristais são identificados pela forma como a estrutura do mesmo desvia a luz de um laser. Os ângulos são precisos. O ângulo entre os átomos é preciso. O ângulo de incidência é preciso, mas na água isso não ocorre. Nós temos vários tipos de água. A norma aceita a distância entre as moléculas, os átomos de hidrogênio que estão ligados ao oxigênio, como uma variação de 104 a 109 graus. Será que aí eu pergunto, a pergunta que fica é, será que é esse grau que causa a diferença e a informação, a maneira com que a informação é retida? Realmente, quer dizer, determinada flor grava num grau, a outra grava no outro grau, realmente não dá para a gente admitir ainda. Lembrando aqui aquele exemplo que eu dei da fita magnética, gravação de informação. Estamos falando das ligações de hidrogênio e das
das partículas magnéticas numa fita. As pesquisas. Jacques Benveniste, esses são os pesquisadores. Bernard Grad, Luc Montagnier, prêmio Nobel, Bernd Kröpling. Então, se vocês quiserem informação sobre a memória da água, vocês têm que procurar esses autores e também o autor que é o Masaru Emoto. Vou passar um outro videozinho aqui, muito interessante. DNA teleportation is quite a complicated topic, so in order to understand it, one must first understand water memory. While the two are not related, they are similar in premise, and therefore it helps to understand one in order to understand the other. Water memory is the claim that water can retain a memory of substances dissolved within it, no matter how many dilutions it goes through. This idea was popularized by Jacques Benveniste when he and his team of scientists at the National Institute of Health and Medical Research in France wanted to demonstrate the plausibility of homeopathic remedies. In order to do this, he diluted a solution of human antibodies in water to such a degree that there was virtually no possibility that even a single molecule of the original antibody remained within the solution. It was diluted by several thousand times to guarantee this. Even so, Benveniste reported that human basophils, or white blood cells, responded to the solutions just as though they had encountered the original antibody. Reportedly, this effect was only seen when the water was shaken before attempting the test, and Benveniste had no theoretical explanation for the effect. The term water memory was only coined at a later date by a journalist working on the study. While Benveniste's study showcased how homeopathic remedies could work, its mechanism defined what was understood about modern physical chemistry. He attempted to publish his study in Nature, but was met with plenty of backlash because many didn't understand how his results could be possible. He eventually managed to publish it, but Nature added a note beside it warning people that the results could be impossible, and to take it with a grain of salt. Now that you understand the concept of water memory, we can move on to how DNA teleportation could be possible, and what studies have been done to back up the findings. DNA teleportation is the claim that DNA has the ability to produce EMS, or electromagnetic signals, which are measurable when highly diluted in water. The idea was introduced by Nobel laureate Luc Montagnier in 2009, where he alleged that the signal can be recorded, transmitted electronically, and re-emitted on another distance pure water sample. That is, effectively, what Luc Montagnier was attempting to find in his modern experiments. In 2009, Montagnier and his partners published a paper titled Electromagnetic Signals Are Produced by Aqueous Nanostructures Derived from Bacterial DNA Sequences. In this paper, they state that bacterial DNA can produce electromagnetic signals that are transferred through the cell culture. In 2015, 6 years after the original findings, Montagnier's team published another finding similar to the original bacterial finding, showing electromagnetic signals within the diluted culture medium, but this time using both bacterial and viral DNA. They explain it in this paper that the electromagnetic waves could be defined in terms of an unspecific quantum effect. There's a lot of scientific analysis that still needs to go into this experiment, but Montagnier argues that it proves that teleportation in some way could be possible. Aí complica. É o seguinte, basicamente, se a gente consegue que o DNA se transforme num sinal eletromagnético, um sinal eletromagnético pode ser decifrado, uma frequência, a gente pode mandar essa frequência por um meio qualquer, então onda de rádio, pode mandar um e-mail, né? Se é possível o DNA se converter numa frequência e todas as substâncias se convertem em frequência, o teletransporte é possível. Esse é o resumo desse videozinho aí que eu deixei como curiosidade. E aí, como eu havia dito, são eles 4, né, os pesquisadores, e o Dr. Masaru Emoto, que é o mais famoso, que ele descobriu
que os cristais formados na água congelada revelam mudanças quando pensamentos específicos e concentrados são direcionados a eles. Então ele pega a água, faz uma prece ou expõe essa quantidade de água a uma determinada informação, seja um som, uma imagem, e aí ele depois congela, e no momento do descongelamento ele fotografa para ver como se formou o cristal. Então nós temos aqui, palavras bonitas, emoções bonitas, amor e gratidão, ouvindo a música Yesterday dos Beatles, a palavra obrigado em japonês, obrigado em inglês, obrigado em chinês, né? Sabedoria em japonês, em inglês, em alemão, me perdoe em japonês. E aí nós todos vimos que formavam cristais bonitos. Agora, xingamentos, né? Eu vou matar você, por exemplo, ele não consegue formar nem cristais, né? Aqui nós temos a imagem de um cristal de água antes e depois de uma prece budista, né, que deu origem. Aqui é interessante que a água submetida a uma imagem de golfinhos, ela produziu esse tipo de cristal, ou seja, não é mais só a presença ou o pensamento, uma própria imagem. Então nós chegamos à conclusão que a informação é que é a essência. Na verdade, é a informação que é a essência, né? O que acontece quando a gente toma essa essência, né? O Eduardo Greco falava dizia que os florais é consciência líquida. O que acontece quando a gente toma? O nosso organismo lê o campo de força e a gente recebe essa informação. Quem toma a essência entende a linguagem. Nós temos 70% água no organismo. Nós sabemos como lidar. Nosso organismo sabe como lidar com água. Esse elemento, essa substância. A essência vem através de água, traz a informação, né? E isso acontece instantaneamente. Agora, a percepção do que uma essência nos traz, da informação que ela nos é trazida, aí depende de cada um. A essência, que é a informação da planta gravada no veículo água, ela é rapidamente compreendida por nós a níveis suprafísicos, porque nós somos compostos por água. Nós estamos falando aqui de campos de informação, né? A essência floral é a representação material dessa informação. E aqui eu tenho um gráfico que eu tento explicar o que acontece na terapia floral. Nós temos o terapeuta que está recebendo informação do seu cliente através do que ele está dizendo ou através do que ele está sentindo, da interação terapeuta-cliente. O terapeuta, ele está conectado ao campo de informação das essências florais. Ele estuda, ele conhece as essências florais do sistema que ele usa. Ele precisa fazer com que o cliente receba essa informação. E é aí que entram as essências florais materiais que estão aqui, que elas estão realmente 100% conectadas com a informação. Nós temos que fazer que o cliente entre nesse campo, nós damos as essências florais materiais, né? Esse seria o resumo do que é a terapia floral. E eu encerro esse workshop com um trecho do livro Regras de Ouro, do mestre Saint-Germain, com uma pequena receita. De manhã, prepara um copo com água limpa. Ergue o braço esquerdo e coloca a palma da mão virada para cima e a palma direita sobre o copo, abençoando a água, e dize as seguintes palavras: eu sou a presença divina que carrega esta água com a essência divina da vida, que eu bebo agora e que renova os meus corpos com perfeita saúde e eterna juventude. Bebe então a água, mantendo a mão esquerda para cima
e passa a mão direita algumas vezes sobre a barriga, partindo do lado esquerdo, subindo até o arco das costelas, e então para o lado direito e para baixo, até a virilha direita, a virilha esquerda. Esse exercício deve ser executado exatamente como foi descrito. Procura manter a consciência. Eu sou a atividade perfeita de cada órgão e cada célula do meu corpo. Diz muitas vezes: eu sou a perfeita saúde que se manifesta em cada órgão do meu corpo. Muitas vezes ouvimos o lamento: não tenho tanto tempo à disposição. Aqui eu respondo: quanto tempo gasta o homem de hoje para criticar ou condenar outras pessoas ou situações que não lhe agradam? Se aproveitasse esse tempo com o devido empenho para visualizar a luz, ele criaria para si o céu sobre a terra. Aqui estão algumas referências, né, de alguns livros que eu utilizei para fazer esse workshop. E com isso eu termino com a minha gratidão.